Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos falar de duas inquisições muito importantes, que são a Inquisição Espanhola e a Inquisição Romana. Lembrando que ocorreu também a Inquisição Portuguesa, mas a gente não chama ela não coloca ela junto aqui nesse curso, porque ela é a mesma coisa que ocorreu na Espanha, só que ocorreu agora em Portugal. Então não teve grandes diferenças, não teve grandes mudanças, o mesmo contexto, o mesmo objetivo, o mesmo sistema de tribunal, então ficou muito parecido. Então a gente vai falar só da Inquisição Espanhola e da Inquisição Romana. Vamos falar muito mais da Inquisição Espanhola do que propriamente da Inquisição Romana, porque a Inquisição Espanhola é aquela que tem os maiores ataques. Então, novamente, eu quero indicar este livro aqui, do Christian Iturralde, Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. Vamos lá. Sem mais delongas aí para a nossa aula. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista, observar, analisar para falar a respeito da Inquisição Espanhola é o contexto dessa Inquisição. Então, a Inquisição Espanhola ela ocorre na Espanha, tá? Mas quando que surge a Espanha? E esse é um ponto muito importante, porque no ano 711 é quando os muçulmanos, eles na sua grande expansão de domínio de todos os povos, né, da imposição do islamismo, os muçulmanos eles vão surgindo lá da Península Arábica, avançam para o norte da África, passam o Estreito de Gibraltar, avançam para a Península Ibérica e ali eles tomam então toda aquela região da Espanha que era dos bárbaros visigodos. Inclusive Santo Isidoro estava fazendo uma missão ali muito forte anos antes, que estava convertendo aqueles visigodos, e todo esse processo de conversão dos bárbaros é interrompido pelo avanço muçulmano. Os católicos eles têm que subir até o norte da Espanha, na região das Astúrias, e depois naquela região é que vai ocorrer o processo de reconquista, aonde os cristãos, os católicos espanhóis vão começar a expulsar os muçulmanos, que isso vai só se concluir em 1492, quando Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os dois grandes reis católicos, então eles conseguem tomar a região total dos muçulmanos, expulsando os muçulmanos do reino de Granada, o último reino que faltava ser tomado, faltava ser reconquistado. Aquilo que foi dos católicos agora retorna aos católicos. Então, os muçulmanos eles acabaram tomando essa região, e por conta disso essa região sempre teve um convívio muito forte e uma relação muito forte entre católicos, entre judeus e entre muçulmanos. Até um ponto muito interessante que o Christian Iturralde traz aqui é que culpam a Inquisição Espanhola dela perseguir os judeus. E o Christian Iturralde mostra detalhes aqui de relatos de judeus que estão agradecendo pela reconquista, porque agora eles vão ter mais liberdade, porque não havia liberdade com os muçulmanos. Então os muçulmanos eles colocavam uma imposição política teocêntrica desse poder. Agora, o que acontecia? Esse processo de reconquista ele foi ocorrendo, e conforme a igreja foi expulsando, dominando essas regiões, os povos católicos foram dominando essas regiões, eles foram tendo uma relação, um contato com os judeus muito forte. E a igreja ela nunca obrigou os judeus a se converterem. Até tem um detalhe aqui que quero trazer para vocês. É uma citação do Tenzinger, do número 722, que traz um documento, a Constituição Licite Perfidia Laudatorum, do ano 1199, escrita pelo Papa Inocêncio IV. E nessa Constituição aqui, o Papa escreve assim, sobre os judeus, prestem atenção, abre aspas, mesmo se a fé errônea dos judeus deva ser
desaprovada de muitos modos, todavia, já que por meio deles a nossa fé é verazmente confirmada, não devem ser duramente oprimidos pelos crentes. Como, portanto, aos judeus não deve ser permitido nas suas sinagogas pretender nada que ultrapasse o que por lei lhes é permitido. Assim não lhe devem sofrer nenhum dano nas coisas que lhes são concedidas. Então veja, o Papa Inocêncio IV aqui está falando a respeito, Inocêncio III está falando aqui sobre a liberdade religiosa que deveria existir para com os judeus em todas as localidades católicas. Então isso aqui é um ponto muito importante que nós temos que ter. A igreja, ela surge na Espanha, ela faz o seu processo de reconquista, mas ela não está obrigando ninguém a ser católico. Tá? Então, isso vocês têm que ter em vista. É um processo de guerra. A Espanha, ela está em um contexto de cruzadas desde o século VIII, porque os católicos eles querem retomar os lugares onde eles viviam. Eles querem voltar para as suas regiões. Então, a Península Ibérica ela sempre teve um processo de luta contra os muçulmanos. Diferente das cruzadas que ocorreram lá na região da Terra Santa, que foram específicas por uma questão de peregrinação, aqui as cruzadas da Reconquista, que nós também podemos chamar de cruzadas, elas têm um sentido muito mais direto, muito mais pessoal, porque é as terras que eram dos meus antepassados, era aquilo que era meu, que agora foi tomado, então eu quero de volta. Enfim, então esse é um ponto importante aí que nós temos que ter dentro desse contexto da Inquisição Espanhola. Um segundo ponto muito importante que nós temos que ter é a questão da relação dos judeus com o comércio. A usura sempre foi condenada pela igreja. O que é usura? Usura é lucro? Não. Infelizmente, na escola ensinam que a igreja condena o lucro. Não, a igreja não condena o lucro. A igreja condena a usura. Usura é você emprestar dinheiro e pedir taxas taxas muito absurdas, taxas muito altas, valores exorbitantes de retorno. Você, digamos assim, eu empresto R$100 para uma pessoa e eu cobro 200. Eu pegar um financiamento de R$100 mil e ter que pagar R$400 mil para o banco. Isso é usura. A igreja condenou isso. E os judeus, por não serem católicos, eles praticavam usura. E os judeus eles sempre tiveram uma facilidade muito grande para o comércio. Então, havia um sistema de comércio na Idade Média. Havia capitalismo, vamos dizer assim. Havia o mercantilismo na Idade Média. Havia venda, compra e demanda. O que não existia era um sistema financeiro, um sistema bancário centralizado, como vai existir somente no período moderno depois da Revolução Industrial. Agora, existia um sistema de comércio, existia venda, existiam os burgos, e os judeus eles eram os detentores da maioria dos comércios na Espanha. E eles acabavam exercendo esse papel de usura, de cobrarem um valor, uma taxa, de cobrar um valor, um certo imposto, vamos dizer assim, por aquilo que eles estavam fazendo. Então, o católico, ele ia lá, não praticava usura e muitas vezes ele precisava de dinheiro e quem tinha o dinheiro era o judeu. Só que o judeu, ele não era católico. Então, se o Papa disse usura ou não, o judeu está nem aí e ele não tem nem por que seguir porque não é católico. E isso começou a trazer uma insatisfação aos corações dos católicos, dos cristãos, porque os judeus eles estavam com isso. Um outro ponto importante também da gente entender é que começa a surgir a partir daí um certo antissemitismo
com os judeus, ou seja, os judeus começam a ser malquistos, mal vistos por muitos católicos. E quando explode a peste negra, muitos católicos, de maneira errada, vão culpar os judeus por eles, pela peste negra. Vão dizer que a peste ela vem da água, que era um mito que todo mundo acreditava na época, que a peste vinha da água e que a água havia sido envenenada por judeus. Então começa a surgir um monte de morte de judeus, porque eles já estavam indignados porque há centenas de anos os judeus estavam praticando a usura com eles e eles estavam aí dependendo muitas vezes financeiramente dos judeus. Vem esse negócio da peste negra e nesse contexto de peste negra surge o processo de reconquista da Espanha pelos reis católicos, que eu já mencionei, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Quando surge o processo de reconquista em 1492, esses reis se deparam com um problema. Os judeus, muitos judeus, não queriam a reconquista. Não queria que as regiões elas fossem reconquistadas e fossem centralizadas, porque antes de Isabel, antes da reconquista, antes dos reis católicos, a Espanha ela era uma região, vamos dizer assim, largada, descentralizada. Tinha lá o reino de Loyola, o reino das Astúrias, o reino de Granada, o reino de Castela. Eles estavam todos separados. Então precisava-se ter uma reunião disso, precisava ter uma nação. Já existia Portugal, já existia a França, já existia a Inglaterra, agora faltava existir a Espanha. Então é isso que acontece, uma nacionalização. E os judeus eles eles interferem muito nesse processo e tentando evitar. E isso gera um desconforto muito grande dos reis para com os judeus. Então, a partir desses 3 pontos, de que os judeus estavam praticando a usura e estavam, de certa maneira, dominando financeiramente os católicos da região da Espanha, por conta dos judeus serem culpados, mesmo que de maneira errada, pela peste negra, mas foram culpados por isso, e por conta deles estarem interferindo no processo político da Espanha, os reis católicos expulsam os judeus no ano de 1492 com o decreto de Alhambra, aonde, segundo o historiador especialista no Império Espanhol, Henri Kemen, foram mais de 40.000 judeus expulsos da Espanha. Só que muitos desses judeus eles acabaram ficando na Espanha e se batizando de maneira, em muitos casos, forçada. Em outros, eles se batizavam por livre e espontânea vontade. Então, dentro desse contexto, a Igreja ela permitiu que fosse realizado um tribunal da Inquisição dentro da Espanha para avaliar se esses cristãos novos, essas conversões, elas eram realmente verdadeiras. Abre parênteses aqui, um dado importante. Quando os reis católicos expulsam os judeus da Espanha, esses judeus eles vão para 3 lugares: para o norte da África, para a França e para a região dos Países Baixos. E lá na região dos Países Baixos vão os principais judeus bancários, né? Os judeus banqueiros, os judeus donos de bancos, os judeus mais ricos. Eles vão para essa região dos Países Baixos. E lá nos Países Baixos,
esses judeus eles vão financiar um rei, vai passar séculos, né? Vão passar anos, e eles vão financiar um rei norueguês chamado Guilherme de Orange para tomar o governo do rei católico, se eu não me engano, Jaime II, Jaime IV, que era o rei católico da Inglaterra. E lá vai ocorrer a chamada Revolução Gloriosa, e o exército de Guilherme de Orange, ele era um exército mercenário financiado pelos judeus daquela região, que fizeram um acordo com Guilherme de Orange que, se caso ele vencesse, ele iria fundar o primeiro banco do Estado, o primeiro banco estatal, que é o Banco da Inglaterra, que depois vai estar por detrás dos financiamentos da Revolução Industrial, que vai, né, mudar o mundo, todo o sistema, toda a visão de mundo, toda a estrutura de mundo a partir da Revolução Industrial. Então você perceba como a ação dos reis acaba tendo essa consequência, mas isso é porque eles não sabiam que expulsando os judeus, eles iam expulsar todos os bancos da Espanha. Quando Isabel e Fernando tomam essa decisão, ao mesmo tempo que eles expulsam os judeus, eles expulsam todos os bancos. Mais ou menos o que aconteceu com o Marquês de Pombal no Brasil. Quando ele expulsa todos os jesuítas do Brasil, ele sabia que ele estava expulsando todos os professores do Brasil. E o Brasil vai ficar durante 70, 100 anos sem nenhum professor para ensinar. Por isso que a gente tem aqui um atraso intelectual em todos os aspectos, não só no aspecto cultural, mas as universidades só começaram a existir no século XIX, quando no século XVII já existia a universidade no México, universidade na Argentina e tudo mais. Então, isso é só um dado da curiosidade, fecha parênteses, continuando. Então, esse sistema de guerra, essa situação, faz com que os judeus eles sofram esses batismos forçados. Entretanto, mesmo muitos não querendo sair, dando à igreja liberdade depois, a igreja condena esses batismos, não reconhece esses batismos forçados e diz, olha, vocês podem voltar para o judaísmo caso vocês queiram. Vocês não precisam serem judeus. Então a igreja faz isso. Só que acontece um efeito bem interessante. A maioria dos judeus não volta ao judaísmo. A maioria dos judeus não volta ao judaísmo. E isso aí chama muita atenção. Por que os judeus que sofreram o tal do batismo forçado não querem voltar para o judaísmo? Será que realmente eles sofreram o judaísmo forçado? É uma pergunta. O Padre Paulo, no curso dele sobre a Inquisição, ele elenca três suposições ou três possíveis porquês dos judeus não terem se retornado ao judaísmo. Primeiro, por medo de serem perseguidos novamente, ou de terem que fugir e sair da Espanha, e eles não querem sair da Espanha, eles querem ficar ali, então eles vão aceitar. Segundo, porque eles se converteram verdadeiramente, podem ter realmente se convertido. E terceiro, de alguma maneira eles temiam voltar para a comunidade judaica e os judeus de alguma maneira menosprezarem eles por eles não terem sido firmes na fé deles. Então, por conta desses fatores aí, surgem esses cristãos novos. Então, no ano de 1478, a igreja permite que ocorra um tribunal da Inquisição dentro da Espanha, no qual a igreja deveria ser a responsável. É um pedido que a Isabel e os reis fazem, mas esses reis eles acabam interferindo demais no processo. Era para ser um tribunal da igreja, mas esse tribunal vai acabar se tornando um tribunal do Estado, que a igreja aceita. Por isso a Inquisição Espanhola, porque ela tem o seu contexto muito próprio.
que é esse contexto dos judeus, diferente dos cátaros, da Inquisição medieval, e há uma ação do Estado muito presente. Lembrando que nós estamos no período moderno, nós não estamos mais na Idade Média, a cristandade já desapareceu, e o poder temporal ele volta a se sobrepor ao poder espiritual. E o Papa ele manda, ele fala, mas nem sempre ele é ouvido. Nem sempre ele é seguido, até mesmo pelos reis católicos de Portugal, pelos reis católicos da Espanha, pelos duques da região da Península Itálica, enfim. Então isso aí gera um problema muito grande, porque nós vamos ter uma interferência do poder temporal no poder espiritual. Então a Inquisição espanhola ela acaba se tornando essa Inquisição que mais realizou condenações à morte, que mais realizou torturas, mas não porque havia ali uma participação da igreja muito presente, mas sim uma participação do Estado. Mas se mesmo nós compararmos aí os quase 350 anos do tribunal, nós vamos ver que, comparado a qualquer outro tribunal laico, ateu, como o tribunal comunista, a igreja foi muito mais justa do que qualquer um deles, inclusive a própria Inquisição espanhola. O Christian Thuralde, aqui no livro, ele tem um capítulo onde ele fala sobre as prisões. E, meus caros, as prisões elas eram limpíssimas, haviam regras para que as prisões fossem limpas, haviam regras para o cuidado com os prisioneiros. Então há uma lenda negra de que a igreja torturava, que eles eram largados em masmorras na Inquisição espanhola. Isso tudo foi uma invenção criada por Napoleão. Napoleão, que no seu exílio na ilha de Elba, ele consegue acesso a alguns inquéritos da Inquisição. Na verdade, ele conseguiu esses inquéritos quando ele toma a Espanha, e ele traz isso para Portugal, e ele acaba fazendo, e ele escreve um livro, então, falando da lenda negra da Inquisição espanhola, para atacar precisamente a Inquisição, com o objetivo de ferir a igreja, já que Napoleão era um maçom. Então, tudo isso foi mentira, foi invenção que foi contada. A Inquisição espanhola, em termos gerais, ela é exatamente como a Inquisição medieval. A única diferença é que o réu ele não era a heresia em si. Vamos perseguir o herege. Era uma avaliação de que aquele católico recém-convertido ele era realmente católico. Se o processo de catequese dado a ele, ou os sacramentos dados a ele, eles de fato foram dados validamente. Se a pessoa fez isso de bom grado, se ela realmente se converteu, porque não poderia, o que a igreja não queria era falsos católicos. Então não é que a igreja fez a Inquisição espanhola para perseguir judeu. De forma alguma. O que a igreja queria era avaliar se realmente aqueles judeus se converteram. E dessa mesma forma a Inquisição da Espanha ela é aplicada na América Espanhola, aqui no Chile, na Colômbia, no Peru, em toda a América Latina, aqui, exceto o Brasil. A Inquisição espanhola também chegou aqui. E o objetivo era o quê? Era avaliar se o processo catequético dado pelos jesuítas, dado pelas ordens que estavam aqui, as ordens missionárias que estavam aqui presentes, eles estavam sendo válidos, eles estavam sendo feitos conforme a igreja estava solicitando. Então é por isso que algumas pessoas perguntam, o padre Manuel de Nóbrega, o padre Antônio Vieira, ele caiu na Inquisição. Santo Inácio de Loyola, ele caiu na Inquisição, por causa que esse era o contexto da Inquisição espanhola. Então a igreja queria ver se realmente o que estava sendo ensinado estava sendo correto. Então, ser avaliado pela Inquisição não é um problema. A questão, o problema é se você está sendo condenado como herege. Entendeu? Então, aqui na América vai ocorrer a mesma coisa. E em Portugal vai também ocorrer a mesma coisa. A igreja vai ali e vai avaliar se essas pessoas elas estão se convertendo.
Porque aquilo que Isabel e Fernando fazem, em Portugal também vai ocorrer. Os judeus também vão ser expulsos, né? E vai ocorrer aí uma enxurrada de batismos de judeus, né? Dos chamados cristãos novos, inclusive até mesmo de muçulmanos. Então a igreja quer, tá bom, esse cara aqui, ele está se batizando para permanecer na sua terra, para não querer sair, ou realmente ele se converteu? É isso, porque a igreja não poderia interferir na ação dos reis. Ela até tentou, ela condenou as ações fortes que estavam ocorrendo na Espanha, que estavam ocorrendo em Portugal, porém os reis não deram ouvidos porque eles estavam num processo de guerra. Eles estavam num processo de reconquista, de luta, de cruzada. Vocês têm que entender esse contexto, essa mentalidade. Não é uma situação como hoje. Era um mundo totalmente diferente, era uma visão de mundo diferente. Então, por conta disso, também os reis não acharam válidos aprovar isso. Bom, eu preciso dar um jeito nos judeus. Tá? Pensa com o aspecto agora dos reis espanhóis. Eu preciso dar um jeito nos judeus porque eles estão atrapalhando aqui no processo da reconquista. Então eu preciso fazer alguma coisa, eu vou expulsá-los. Quem quiser ficar se converte. Está entendendo? Porque era um contexto de guerra. Eles estavam conduzidos, estavam sendo conduzidos, né, o ímpeto deles, estavam conduzindo-os para realizar qualquer coisa para poder reconquistar. Então é nesse contexto. Diferente disso, ocorre de maneira contemporânea a Inquisição Romana em Roma, na Itália. Essa Inquisição, sim, ela foi totalmente eclesial, não teve interferência política. Nessa Inquisição nós temos o famoso julgamento de Galileu Galilei, Giordano Bruno. Foram julgamentos extremamente justos, foram julgamentos... não estou dizendo que não houve justiça dentro da Inquisição Espanhola. O que houve na Inquisição Espanhola foi uma ação mais forte. Na Inquisição Romana, algo foi mais brando, foi mais tranquilo, os julgamentos duravam mais tempo. A Inquisição Espanhola usou a mesma estrutura de Inquisição que eu expliquei na aula anterior. Agora, ele era mais rápido. Diferente da Inquisição Romana, que já foi mais lento. E lá na Inquisição Romana, o objetivo era evitar que o protestantismo chegasse. Então, qual era o objetivo da Inquisição medieval? Lutar contra os cátaros. Qual era o objetivo da Inquisição espanhola e da Inquisição portuguesa? Avaliar se os cristãos novos eles eram realmente convertidos. Qual era o objetivo da Inquisição romana? Era evitar que o protestantismo chegasse. O protestantismo que estava lá no Sacro Império Romano Germânico, que estava na Inglaterra, o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo e todas as outras seitas protestantes que foram surgindo depois da Revolução. Então o objetivo da igreja era evitar que isso chegasse. Tá? Então, nesse contexto que é realizado o Concílio de Trento, é nesse contexto que o Tribunal da Inquisição Romana é formado. Então esse é o contexto. Então essas inquisições, a gente não pode dizer a Inquisição da igreja, mas sim as inquisições da igreja, elas são diferenciadas pelos seus objetivos, não apenas pelos seus diferentes períodos históricos, mas pelos seus objetivos. A Inquisição medieval ela tem uma ação própria do tempo dela, que era evitar o avanço da heresia cátara. A Inquisição romana era também evitar o avanço da heresia protestante, o que deu muito certo, porque a Itália permaneceu católica, permaneceu firme, o protestantismo não avançou. Por isso que eu comentei que se a Inquisição romana fosse levada para os países protestantes, provavelmente ela também não teria dado certo nesses locais. E lá na Espanha, é claro que o protestantismo já foi evitado porque eram reinos católicos, então o protestantismo nem chegava lá, e ao mesmo tempo ali estava com outro objetivo, que era avaliar os cristãos recém-convertidos. Tá certo, meus caros? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer pergunta, deixem aqui nos comentários.
se aprofundem aqui neste livro, A Inquisição no Tribunal da Misericórdia. Tem um livro também, A Inquisição Portuguesa, esse é o título, A Inquisição Portuguesa, de 1541 a 1800 e poucos. Vocês encontram ele também para comprar na Amazon, mas ele é editado em português, mas lá na editora de Portugal, agora não lembro o nome da editora. Então eu indico esses 2 livros para quem quiser aprofundar nessas 2 inquisições. Também há um documentário muito bom na BBC, A Lenda Negra da Inquisição Espanhola, aonde eles vão ali mostrando vários historiadores falando que essas mentiras a respeito da Inquisição Espanhola foram invenções protestantes, invenções iluministas. Tá certo, meus caros? É isso aí. E agora, espero. Um abraço e fiquem com Deus.